Pois é, né? Ontem eu fiz a transmissão lá, mas como eu não tinha trazido o suporte da câmera, eu botei no bolso da mochila e ficou uma porcaria, né? Hoje estou fazendo de novo aí. Aí assim, né? Semana passada a gente teve lá na França, né? Fazendo a semana comer, dormir, pedalar, né? E quando a gente saiu de lá na terça-feira, a gente deixou lá as caixas para serem enviadas pelo correio aí. Então já chegou hoje, né? Então por isso que hoje eu vou fazer o caminho normal, que aí eu já vou chegar em casa e já vou lá pegar a caixa. E foi muito massa, né? Essa viagem aí. E é assim, né? Cada dia a gente ia passear num lugar, conhecer uma cidadezinha interessante lá, ver uns castelos, ouvir as histórias lá que assim, né? A gente ficou lá na casa do Nico, né? Que é o meu amigo, e ele morou lá na infância, né? E então ele é curioso, né? Ele conhece muita gente na cidade lá. Cada carro que passa ele cumprimenta e conversa com a pessoa, né? E aí então ele também sabia de muitas outras coisas, né? Por exemplo, ele falou lá, né? Que muito perto da região lá é onde era a antiga fronteira entre a Inglaterra e a França. Então isso explica porque tem tantos castelos lá, né? Porque justamente o castelo ficava lá para proteger, né? E também como uma forma de, tipo, se mostrar, né? Tipo, quem tinha o melhor castelo, né? Mas é assim, né? Esses 6 dias que a gente ficou lá, né? A gente pedalou todos os dias, mas a gente não fez nenhuma pedalada animal, não. Então era assim, era mais um esquema de cicloturismo mesmo, né? Então, e também como era na casa da pessoa, né? Então a gente que tinha que resolver tudo, né? Então tinha um carinha lá que se dispôs a cozinhar e eu fazia coisas aleatórias lá, né? Tipo, fui comprar pão uns 2 ou 3 dias lá, aí fechava as janelas da casa, né? As portas. Era curioso, né? Porque as janelas... É uma casa muito antiga, né? A família dele comprou a casa em 1960 e pouco. Mas a casa é muito mais antiga que aquilo, né? As paredes têm praticamente 1 metro de espessura, né? E aí então as janelas, as janelas têm a parte de dentro e tem uma parte de fora que ele chamava de contra-janelas, que é uma parte que pra mim parece parece tipo um esquema de proteção contra furacões, ou eu não sei se tem furacão naquela região, acho que não. Ou é aquele negócio, né? Quando você vai ficar muito tempo fora da casa, né? Você meio que dá uma blindada nela e deixa ela lá, né? Então era um certo trampo, né? Fechar as janelas. E foi curioso também que assim, né? Aí a gente
A gente alugou um carro. A gente alugou um carro lá nesse tempo aí, mas na verdade a gente mal usou o carro, né? Por quê? Primeiro dia que a gente pegou o carro, beleza, a gente foi lá e fez uma compra. Aí beleza, foi, voltou, levou as compras para casa com o carro, né? E também assim, a casa, é assim, a cidadezinha lá é muito pequena, né? Não sei nem quantos habitantes tem, mas é uma cidadezinha muito pequena. E além disso, ele morava tipo a 2 km dessa cidadezinha, né? A casa dele é a 2 km da cidadezinha. E na verdade, essa compra que a gente fez no mercado, na verdade não foi nem nessa cidade, né? Foi numa cidade mais longe. Que lá tinha um supermercado, vamos dizer assim, né? Porque na cidadezinha lá só tinha um mercadinho. Não tinha nem padaria na cidade. Ele falou que não faz muito tempo que tinha fechado a última padaria da cidade. Então, foi isso, né? No primeiro dia a gente foi fazer a compra. Aí no segundo dia eu fui com ele na padaria. Ele foi me mostrando... Ele me mostrou um outro caminho para ir até a cidade. Passando lá por uma parte lá que é um loteamento novo. E aí depois na volta, quando ele estava estacionando o carro, eu já tinha saído do carro para levar o pão pro pessoal. Aí ele estava estacionando o carro, aí eu escuto um barulho, eu vou lá ver. Aí ele tinha calculado errado a manobra para entrar com o carro na garagem, bateu o pneu do carro numas pedras que formam uma mureta que fica perto da garagem. E aí a gente pensou, ah não, o pneu bateu nas pedras ali, tudo bem, não amassou nada o carro, beleza. Só que a gente não tinha se tocado que, na verdade, o pneu tinha furado, né? Tinha furado na lateral. E aí isso o pessoal foi ver só no terceiro dia. E aí, como na cidade não tem borracheiro, não tem nada, e também era coisa de feriado, né? Aí o que aconteceu? Aí ficou o pneu furado lá todos os dias, né? Até o último dia que a gente tava lá, o pneu ainda tava furado. O cara até pediu lá um compressor lá para um vizinho, né? E aí conseguiu encher o pneu, e aí foi aí que a gente viu que onde estava o furo, né? E aí ele até pediu para um amigo motoqueiro, um outro vizinho motoqueiro lá, que tem tipo uns parafusos de borracha, né? Aí quando fura, você põe o parafuso de borracha e ele tampa o furo. Só que meio que eu acho que ele ficou com medo de fazer isso aí, porque era na lateral do pneu, né? E eu acho que no final das contas o que aconteceu foi assim, né? Ele foi com o carro com um compressor de ar, andava um pouco, verificava a pressão do pneu. Aí o pneu murchava de novo, ele ia lá, pegava o compressor e enchia mais até conseguir chegar lá no lugar. Mas eu não tenho certeza se foi isso que ele fez, não. E aí a gente fez vários passeios. Por exemplo, a gente passou numa cidade lá chamada Rocamadour, que é tipo uma cidade de peregrinação. Então lá tem uma igreja lá que é numa montanha, que tem que ver as fotos aí, né? Depois eu vou postar uns vídeos aí. E também teve uma outra
Deixa eu ver qual que era a outra cidade lá. Rocamadour. Ah, sim, é Dome, né? Dome, também foi outra cidade. Dome é bem interessante, é uma cidade emuralhada. E aí a gente chegou lá, e essa eu já postei o vídeo. E depois a gente passou em outras cidades lá. Teve uma outra cidade lá, como é que é? La Roque, que foi um lugar lá que o cara falou que uma pedra gigantesca se desprendeu e destruiu várias casas, matando várias pessoas. Quer dizer, fora esses... Quer dizer, eu também postei um outro vídeo que era um vídeo passando numa plantação que a gente acha que é de colza, e é um nome que tem um nome comercial de canola, né? Depois eu fiquei sabendo que canola é alguma coisa do... E aí era bem legal, porque a gente passou no meio bem no meio, né? Assim, um lugar bem bonito, que nem todo mundo foi, que é uma subida, né? Então teve um pessoal que não quis encarar a subida, e aí foi só uma galera, né? Foi só metade do pessoal. E então é assim, né? É curioso, porque assim, faz 10 anos aí que eu tô pedalando, ou mais, né? Mais de 10 anos que eu tô pedalando. E na verdade, em nenhuma dessas pedaladas que eu tinha feito até então, eu tinha tomado sorvete durante o pedal, né? Não enquanto estava pedalando, né? Parar para tomar um sorvete, né? E essa foi a primeira vez, né? Então foi em duas situações lá que... três situações que a gente tomou sorvete lá, né? Aí depois o pessoal já... Depois que eles viram que eu tomei sorvete no primeiro dia, aí o pessoal já começava a dizer: olha, Constantino, olha a sorveteria aqui. E aí teve um outro caso também que foi isso. A gente tava indo por umas estradinhas lá, né? É uma coisa que eu tava esquecendo de dizer, né? Porque lá a gente pedalava pelas rodovias, mas também lá tem uma coisa chamada as vias verdes, que são estradinhas como ciclovias, são estradas que são ciclovias, na verdade, né? Em que só bicicleta vai passar lá, e elas fazem uns caminhos bem bacanas, né? Que é com bastante vegetação. Eu acho que essas vias verdes, elas meio que foram construídas em antigas rotas de trem, porque inclusive tinha um trecho lá que tinha um túnel, né? Que eu duvido muito que os caras teriam feito um túnel só para ciclovia, né? Mas aí quando a gente estava um dia a gente estava indo nessa via verde aí a gente viu mais adiante um grupo, né? Que parecia que era um grupo que ia com um guia, né? De bicicleta. Aí aí mais adiante chegou numa subida, né? A gente estava atrás deles. E aí essa subida aí eu resolvi que eu ia dar um gás, né? Porque como a gente tinha pessoas de vários níveis no nosso grupo, então o ritmo que a gente ia era bem tranquilo, né? Mas aí nessa subida, né, eu resolvi, nessa subida aqui eu vou dar um gás aqui. Aí comecei a subir, comecei a ir no meu ritmo, e aí de repente eu passei eles.
Aí no que eu passei eles, eu escutei alguma coisa dos... Eu escutei eles falarem alguma coisa, mas não me toquei o que era. Mas depois o pessoal que tava comigo, que tava atrás, me veio me dizer: ah, não, olha, depois que você passou eles meio que falaram entre eles assim e tentaram te alcançar. Só que aí não conseguiram te alcançar, né? E aí os caras ficaram lá contando esse papo aí também, né? Tipo, como é que é? As coisas que aconteceram lá no passeio, né? Do dia. E outra coisa curiosa também, né? Foi a ida e a volta, né? Porque assim, esse é o tipo da viagem que você não vai fazer mais de uma vez por ano, né? Porque tanto a ida como a volta a gente gastou por volta de 12 horas para chegar lá, né? E nem andamos tanto assim, né? Eu acho que se for direto dá uns 600, 700 quilômetros. Mas a questão é que na ida a gente pegou, foram 6 trens no total e mais um trecho em bicicleta. E na volta a gente se separou em grupos, né? Teve um grupo que saiu mais cedo e foi praticamente só de trem, né? Pegou o trem na estação mais perto, quer dizer, eles deram uma pedalada só de uns 15 quilômetros. Aí teve um outro grupo que saiu junto comigo. E aí eles não foram nessa cidade mais perto, foram na segunda cidade mais perto. Então eles pedalaram uns 20 e pouco lá. E eu fui com um outro cara lá que queria pedalar mais. Então a gente pedalou no total umas 3 horas até chegar na cidade lá onde a gente ia pegar o trem, né? E na verdade a gente fez isso porque não adiantaria ter saído antes, porque a gente ia ter que esperar o trem chegar. Então, em vez de ficar esperando na estação, a gente esperou pedalando, né? E aí quando a gente chegou lá nessa cidade lá, a gente foi até Cahors. Eu não sei como é que pronuncia isso aí, né? Mas a gente foi até Cahors. E aí como a gente chegou tipo 1h30 antes do trem, aí a gente deu uma parada no McDonald's. E lá no McDonald's eu comprei um sanduíche de raclette, né? Com queijo raclette. Quer dizer, um hambúrguer com queijo raclette. E o curioso, né? Na viagem de ida, principalmente, né? Na de ida aconteceu 2 coisas engraçadas, ou não tão engraçadas na hora que aconteceu, né? Que foi que teve uma hora lá que a gente trocou tanto de trem, né? Foram 6 trens, a gente trocou tanto de trem que teve uma hora que chegou o trem, aí eu ia sair do vagão, peguei a bicicleta e saí, já tava tirando uma selfie. Aí quando eu tava tirando a selfie, aí eu percebi, puta, eu estou sem capacete. Aí que eu me toquei que eu tinha deixado a mochila e o capacete dentro do trem. Aí eu fui correndo e consegui pegar, né? Antes do trem ter ido embora com as minhas coisas. E a outra também foi parecida com isso, né? Tipo, o trem chegou na estação, a gente estava dividido em 2 vagões, o pessoal que estava comigo nem se tocou e ninguém se moveu, né? A gente pensando, ah, tá, o trem já vai sair, daqui a pouco eu olho pela janela, aí um carinha que estava com a gente no outro vagão, eu vi ele fora do trem. Aí eu pensei, nossa, o que o cara tá fazendo fora do trem?
Aí ele vem pra gente e fala: gente, a gente vai descer aqui, é nessa estação. Aí sai todo mundo correndo do trem e eu com esse medo aí de deixar a mochila de novo, né? Então é isso aí, né? Aí tem vídeo pra caramba aí pra arrumar. E aí depois eu posto mais uns aí, né? Então é isso.